terceiro quilómetro, e tudo isto deu-se de facto ao grande esforço de Albertina Dias na frente. Aqui estamos a ver a atleta portuguesa sem desarmar, procurando deixar Lynn Jennings para trás. Só que Lynn Jennings, apesar de uma derrota recente com Lucia Ishak, da Etiópia, no cross dos 5 moinhos, em San Vittorio Olone, na Itália, já em março, estava hoje aqui na plena posse das suas capacidades. Tinha o clima também a seu favor, que é um facto, e enquanto Sirma consegue voltar ao contacto com as duas mulheres da frente, Catarina McKiernan já é claramente quarta e está a aproximar-se decididamente das três atletas da frente. Catriona McKiernan é um caso de grandes progressos a nível internacional no campo do corta-mato e poderemos dizer que uma das primeiras vezes que ela chamou realmente a atenção para a sua pessoa foi em Portugal, o mesmo acontecendo com Richard Chelimo. Na edição do Grosso das Amendoeiras do ano passado, os vencedores foram precisamente Catriona McKiernan e Richard Chelimo. Chelimo já trazia atrás de si grandes credenciais em provas de corta-mato. No entanto, as amendoeiras foram para ele, de facto, a projeção máxima em termos internacionais na sua carreira, que viria depois a ser coroada com uma magnífica época de verão. Catriona McKiernan vinha já há alguns anos prometendo muito, mas acabava sempre por falhar no Campeonato do Mundo de corta-mato. Ela foi 76ª em 89, 40ª em 90, 65ª em 1991. No entanto, durante toda a época de 91 e 92, Catriona McKiernan fez um excelente trabalho ao longo das provas que precederam o Campeonato do Mundo. Uma forma precoce que ela depois não conseguiu controlar. Este ano a forma foi também atingida de forma precoce, tanto que ela ganhou as primeiras provas do Troféu Internacional, mas depois teve algumas pausas, conseguiu descansar o suficiente para se apresentar numa magnífica forma aqui em Boston e vemos-la já no trio que discutiu depois até ao final as três posições do pódio destes 20º Campeonatos do Mundo de corta-mato na prova feminina. As três atletas que estão agora na frente são aquelas que se vão manter até ao fim nestas posições, não precisamente nas posições que neste momento têm, pois McKiernan não ganhou, e Albertina Dias, de facto, aqui sabia perfeitamente que com duas fundistas mais rápidas que ela, teria que as deixar para trás se quisesse ser campeã do mundo. O quarto quilómetro foi, entretanto, passado em 13:29.4 e a partir desta altura da prova, Lynn Jennings nunca apareceu na frente, guardando-se nitidamente para a parte final. Portanto, a questão que aqui se punha era se alguém conseguiria deixar Lynn Jennings para trás, e já se sabia que isso iria ser extremamente difícil de acontecer. Albertina Dias tudo tentou, de facto, neste caso ajudada por McKiernan. A luta aqui era muito grande entre as primeiras e a atleta do Maratona Clube da Maia estava perfeitamente decidida a conseguir ainda melhor que em Aix-les-Bains. Ela que foi de facto a atleta portuguesa do ano em 1991, onde bateu o recorde nacional da milha, o recorde nacional dos 3 metros, deixando na marca muito apreciável de 8:43.50. Falhou por um triz o recorde dos 1500 metros, isto são provas já um pouco curtas para ela. Acabou por não conseguir tudo o que se esperava nos 10.000 metros de Tóquio. De facto, não terá chegado já aí na melhor condição, apesar de ter conseguido bater o seu recorde pessoal, aproximando ainda mais da barreira dos 32 minutos. E foi uma atleta, enfim, faltou-lhe o Campeonato Nacional de Corta-Mato, que Conceição Ferreira ganhou de forma um bocado inesperada, para depois Albertina Dias no Campeonato do Mundo voltar a ser bastante superior à atleta do Sporting de Braga, e esteve praticamente todo o ano em muito boa condição, encheu o ano inteiro, e em 1991, já na parte final, iniciou também da melhor maneira logo a World Challenge de corta-mato em Bolbec com uma segunda posição. De facto, a Albertina Dias confirmar-se uma atleta muito capaz em todos os pisos também. No seu historial em provas do Campeonato do Mundo de corta-mato, ela tem a registar uma desistência na difícil prova de Auckland em 1988, depois foi 18ª em 89, para nos anos 90 conseguir o melhor conjunto de resultados logo a seguir a Lynn Jennings. Não há nenhuma atleta que consiga ter neste momento, mesmo contando as atletas africanas, um palmarés global tão valioso quanto o de Albertina Dias já nesta década. Foi segunda em 1990 em Aix-les-Bains, sexta o ano passado em Antuérpia e agora terceiro lugar para Albertina Dias. Digamos que nos anos 90 ela é a número 2 do cross mundial, logo atrás a Lynn Jennings, que vem registando grandes progressos, como já o dissemos, desde 1986.
Entretanto, estamos já no último quilómetro, 16 minutos 36,9 para os 5.000 metros, e estava neste momento já a verificar-se a impossibilidade de Albertina Dias e eventualmente também Katrina McKinnon descolarem Lynn Jennings. Lynn Jennings a preparar o seu ataque, que depois veio a colocá-lo a cerca de 500 metros do final, e a norte-americana aqui já a saborear com antecipação o terceiro título mundial. Albertina Dias fez de facto das tripas coração, por assim dizer. A atleta nortenha não pode ser acusada de nada, ela tentou tudo por tudo, como se disse já, em condições que não são boas para ela, com condições de terreno pesado, de tempo muito frio. Mesmo assim, não se inferiorizou nunca, demonstrando uma preparação psíquica ao nível da física, isso sem a mínima dúvida, o que muitas vezes falha nos atletas portugueses. Nem precisamos de falar de casos bem notórios de atletas portugueses de grande nível mundial que falhavam constantemente em alta competição. E esta é uma fase do último quilómetro em que Katrina McKinnon parece perder pé face às primeiras, sempre devido a Albertina Dias, que continua na frente. Lynn Jennings, pensando que McKinnon iria descolar, colou-se à portuguesa de imediato, mas McKinnon não estava ainda batida. Tanto assim que acabaria por alcançar a segunda posição com um sprint final cerrado com a nossa atleta. Como dissemos, último quilómetro já de prova, uma prova de facto bem rápida face às condições circundantes. O Quénia, fora da luta pelo triunfo individual feminino, estava neste momento preparado apenas para conseguir a vitória coletiva, isto quando é uma americana que entretanto passa para a quarta posição, Vicky Uber dos Estados Unidos, a fazer uma prova realmente espetacular para uma atleta muito boa em pista e a conseguir pôr os Estados Unidos na luta pelo triunfo coletivo, embora de facto a diferença já fosse grande, como o Jorge Lopes referiu, 30 pontos acabaram por separar americanas de quenianas. Uma prova muito boa, de facto, de Albertina Dias, que tentou tudo até ao final, como agora é possível acompanhar, para não perder o título mundial. No entanto, a rapidez das suas adversárias, tanto Lynn Jennings como Katriona McKinnon, arredaram das duas primeiras posições no pódio. Segunda vez na sua carreira que Albertina Dias sobe ao pódio de um campeonato do mundo de corta-mato, agora na terceira posição. Albertina Dias conseguiu assim também a segunda posição no troféu da Federação Internacional de Corta-Mato. 141 pontos somou Katriona McKinnon, Albertina Dias somou 123, conseguindo ultrapassar Lucia Ishak, da Etiópia, que comandava o troféu antes do Campeonato do Mundo. Assim, prémios de $10.000 para McKinnon, 8.000 para Albertina Dias e 6.000 para Lucia Ishak. Em termos coletivos, Portugal acabou por vir a ser batido surpreendentemente pela equipa irlandesa para a posição de melhor europeia, enquanto a equipa da ex-União Soviética se afundou praticamente numa prova em que as suas atletas só se viram à chegada e depois, muito tempo depois das primeiras. O Quénia venceu com 47 pontos, os Estados Unidos segundo lugar com 77, Etiópia terceiro com 96, a Irlanda na quarta posição com 103 pontos e a equipa portuguesa foi a quinta classificada com 115 pontos. Vamos então agora para o minuto final de corrida, com Katriona McKinnon a tentar agora a sua chance. Ela de facto teve aqueles momentos para respirar, poderemos assim dizer, que o Luís há pouco referiu, para tentar no final ainda surpreender Lynn Jennings, mas a atleta norte-americana é de facto impressionante neste final. Recordemos que ela ainda é hoje, embora seja a melhor especialista americana em 10.000 metros, a vencedora dos campeonatos nacionais dos Estados Unidos em pista coberta na distância da milha. E isto quer dizer muito. Lynn Jennings, de facto, uma atleta invulgar. McKinnon ainda a tentar mais uma vez chegar-se à frente, mas Lynn Jennings não vai perdoar. Estava a correr em casa. Albertina Dias ficou a 3 segundos do título, ganho brilhantemente por Lynn Jennings, a confirmar o seu reinado nos anos 90. Terceiro título mundial consecutivo para a atleta dos Estados Unidos. Futebol.